Olá, boa noite. O governo do presidente Jair Bolsonaro completa nesta segunda-feira 6 meses. Em sessão plenária, o senador Fernando Bezerra, líder do governo, fez um balanço sobre o período. Passados 6 meses de governo, o líder, senador Fernando Bezerra, destacou avanços em diversas áreas. Infraestrutura. Conseguiu viabilizar-se concessionar mais de 1.500 quilômetros de ferrovia, que vai desde Estrela do Oeste até Porto Nacional, e viabilizando, portanto, investimentos de mais de 2 bilhões e quase 800 milhões de reais, mostrando que o governo tem uma carteira de projetos e que nos próximos meses outras concessões serão viabilizadas na área rodoviária, na área portuária, na área ferroviária. Segurança. O envio ao Congresso Nacional do pacote anticrime, a lei anticrime, coordenado pelo ministro Sérgio Moro, destacando os principais pontos dessa iniciativa, como a prisão em segunda instância, embargos de declaração, crime de caixa 2, que o Congresso já avançou nos primeiros 4 meses da atual gestão do governo federal. Já existe uma expressiva redução dos indicadores de homicídio, da ordem de quase 25%. Agricultura. A ministra Tereza da Agricultura assinou portaria no início do governo, ampliando a declaração de aptidão chamado DAP, para poder ajudar e viabilizar a liberação de financiamentos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, através do PRONAF. Quero também destacar os recursos para o crédito rural, que foram ampliados. São mais de 6 bilhões de reais em relação aos recursos do ano passado. Política externa. A conquista que o presidente Bolsonaro obteve na viagem aos Estados Unidos com o presidente Trump, garantindo o apoio dos Estados Unidos para o ingresso do Brasil na OCDE, na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Isso é importante porque levará à abertura da economia brasileira. Quero também aqui destacar a grande conquista nessa reunião do G20, nessas discussões. O presidente Bolsonaro consegue arrancar uma decisão que se arrastava há mais de 20 anos, que é o acordo do Mercosul, o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Isso vai ser muito importante para o Brasil. De novo, o Brasil vai formar com a União Europeia o maior mercado comum do mundo. Outros senadores também comemoraram o acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia. Do Mercosul com a União Europeia é um avanço enorme para o nosso país. Sabemos que as dificuldades elas estão ao longo do caminho, mas um avanço desse vai fazer com que esse tratado de livre comércio, que tem um potencial enorme para acelerar o desenvolvimento econômico do país, ele venha efetivamente a acontecer. O governo anunciou a previsão de aumento de investimentos no Brasil na casa de mais de 110 bilhões de dólares. E o aumento do PIB podendo chegar até 125 bilhões de dólares em 15 anos. O acordo permitirá que a maior parte dos produtos seja comercializada entre os blocos, com tarifa zero, e abrange bens, serviços, investimentos e compras governamentais. Está de parabéns o presidente da República. O Brasil e o Mercosul ganham com isso, e, mais uma vez, isso é um exemplo de que a Europa não é autossuficiente em comida, não é autossuficiente em alimento, nem em gás e nem em petróleo. O novo parecer da reforma da Previdência deve ser lido na Comissão Especial da Câmara dos Deputados amanhã. A leitura seria na semana passada, mas um impasse sobre a inclusão de estados e municípios acabou adiando o voto do relator. Devido à falta de acordo, o relatório da reforma da Previdência ainda não foi votado. O principal entrave é a inclusão ou não de estados e municípios no texto.
O relator da proposta, deputado Samuel Moreira, retirou esse ponto do parecer. Ao longo da semana, o presidente do Senado recebeu governadores para tratar do assunto e se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o líder do governo, senador Fernando Bezerra. A gente sabe da importância dessa reforma para equilibrar as contas públicas e, muito mais do que isso, dar segurança para muitos investidores de todo o mundo vir para o Brasil. Investir no Brasil, é preciso que os governadores digam que apoiam a reforma da Previdência, que querem a inclusão dos estados e dos municípios, mas é preciso que eles reúnam as suas bancadas, agora nesse primeiro momento na Câmara dos Deputados, num segundo momento no Senado Federal, para pedir para as suas bancadas apoiarem a reforma. Se a gente conseguir um acordo com os governadores, o próprio ambiente, se for bem feito, se os deputados mais próximos aos governadores declararem voto, eu acho que a gente cria um ambiente, inclusive, de uma votação com muito voto, o que pode agregar até o voto dos exercidos dos nossos partidos que já estão a favor da reforma. Eu acho que será um ambiente muito diferente do ambiente sempre de maior enfrentamento que traz o tema da reforma da Previdência. Nós não vamos construir um sistema previdenciário com 27 sistemas distintos, com 2.000 regimes próprios de previdência dos municípios brasileiros. Então é preciso ter uma reflexão, uma ponderação, para que agora que se aproxima o voto suplementar do relator Samuel Moreira, a gente poder construir a reforma ideal, adequada para o desafio que o Brasil enfrenta. Para conseguir o apoio dos governadores, a União já propôs a discussão de um novo pacto federativo, com medidas que poderiam aumentar repasses orçamentários aos estados, entre elas a distribuição dos recursos da seção onerosa e a partilha do Fundo Social do Pré-Sal. Estamos aí lutando juntos para recolocar estados e municípios dentro, porque é importante para eles, para as finanças deles também. Senão lá na frente eles estão fragilizados financeiramente e em vez de usarem esses recursos do pré-sal e esse novo pacto federativo para crescerem, para fazer educação, saneamento, vão usar para pagar contas e justamente nós estamos corrigindo para a União. Gostaríamos de incluí-los também. Além da exclusão de estados e municípios da reforma, o relatório do deputado Samuel Moreira também retirou as mudanças no benefício de prestação continuada, na aposentadoria rural, excluiu o regime de capitalização e a possibilidade de que mudanças nas regras de aposentadoria possam ser feitas por projeto de lei, sem a necessidade de alterar a Constituição. Vale a pena esperar até terça-feira. Por quê? Porque, como disse o presidente da Câmara, não compromete o cronograma. Ainda assim, é possível se aprovar no primeiro semestre. Mas o impasse continua. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebe agora à noite, na residência oficial, governadores e lideranças partidárias para continuar tentando um acordo sobre a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. Os detalhes dessa reunião você acompanha na edição de amanhã de manhã do Senado Notícias. A Comissão de Defesa do Consumidor vai analisar 2 projetos de lei que impedem fornecedores de produtos ou serviços de promoverem atos de marketing invasivo por ligações, mensagens de áudio, vídeo ou texto. Não tem horário estabelecido e nem dia definido. Consumidores reclamam que as empresas de telemarketing interrompem a rotina para tentar exaustivamente te convencer a comprar um produto ou um serviço. Segundo uma pesquisa feita em abril pela Secretaria Nacional do Consumidor, mais de 90% dos entrevistados afirmam receber esse tipo de chamada. A maioria alega que nem consegue identificar o autor das ligações. 65% responderam que recebem até 10 ligações por semana. Quase 86% relatam que as chamadas caem após serem atendidas. Eles ligam mesmo sem a gente pedir e continuam insistindo mesmo quando a gente pede para não ligar mais. O pessoal às vezes passa um pouco do limite, né? Liga em horário fora de hora, muito tarde da noite, ou muito cedinho, às vezes está na correria do dia a dia, né? O pessoal está ligando, liga várias vezes por dia, às vezes incomoda bastante. Muitas das vezes você está ocupado, você está fazendo alguma coisa e você recebe uma ligação, você acha que é importante, aí você atende para ver o que é, né? E acaba que é uma ligação aí de telemarketing. É evidente que isso é caracterizado como um marketing invasivo, que invade a privacidade da pessoa. Então, alguns estados, como São Paulo, já tomaram as providências e que o consumidor pode ir
no órgão competente, lá no PROCON, telefonar e dizer, olha, bota meu número aí e eu não quero receber propaganda nenhuma, ninguém fazer telemarketing para mim. E é isso que um projeto do senador Marcelo Castro prevê, que qualquer cidadão no país possa bloquear esse tipo de marketing não desejado. Visa a minha lei, em última instância, proteger o consumidor desse marketing invasivo, inoportuno, desrespeitoso, que ninguém aguenta mais no Brasil ficar toda hora as pessoas massacrando, oferecendo produtos que as pessoas não querem comprar. Outro projeto que trata do mesmo tema, do senador Roberto Rocha, também restringe as chamadas de telemarketing aos consumidores que não solicitarem o bloqueio, somente aos dias úteis, das 10 às 18 horas. De acordo com o texto, caso a empresa não respeite o pedido do usuário, ela pode sofrer sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Essas propostas vão ao encontro de orientações do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor feitas à Agência Nacional de Telecomunicações. O consumidor ter a possibilidade de bloquear essas chamadas indesejadas é algo extremamente positivo, muito importante e talvez seja a medida mais urgente a ser tomada nesse momento. Contudo, aqueles consumidores mais vulneráveis, que são milhões e milhões de brasileiros, eles não têm instrumentos para acessar esses bloqueios, sequer vão ficar sabendo que eles existem. Após implementarmos esses bloqueios, nós julgamos que precisamos ir além e estabelecer essa regra do consentimento como uma norma, ou seja, que o consumidor deve autorizar a empresa a entrar em contato com ele e não o inverso. Um projeto em tramitação no Senado obriga o preso a custear as próprias despesas. E os senadores poderão analisar a liberação do saque do FGTS nos casos em que o empregado pedir demissão. O plenário do Senado tem pauta cheia esta semana. Vamos ver os detalhes na coluna da jornalista Érica Christian. Um dos destaques do plenário é o projeto que vai obrigar o preso a custear as próprias despesas. A proposta, no entanto, limita o desconto a 25% do salário do detento que trabalha. E quando em liberdade, se o ex-presidiário estiver desempregado, ele terá o prazo de 5 anos para ressarcir o Estado. Já os presos provisórios farão depósitos judiciais que só entrarão na conta do Tesouro após condenação transitada em julgado. E aqueles presos que se recusarem a ressarcir os cofres públicos terão os nomes inscritos na dívida ativa. O projeto, por sua vez, proíbe qualquer tipo de trabalho forçado ou obrigatório. E os senadores poderão aprovar a liberação do FGTS quando o trabalhador pedir para sair do emprego. Hoje, o saque só é feito nos casos de demissão por justa causa, de quitação de imóveis e de doenças graves. E o plenário poderá votar em primeiro turno a emenda à Constituição, que inclui na lista de direitos fundamentais a proteção de dados pessoais. E os senadores poderão votar também um projeto que vai permitir que empresas de ônibus e transportadoras criem associações sem fins lucrativos e com um fundo próprio para bancar despesas relacionadas a roubos ou acidentes envolvendo os seus veículos, uma espécie de seguradora. Outro projeto que está na pauta do plenário de amanhã facilita a prestação de contas de pequenas e microempresas. É uma proposta de emenda à Constituição que vem sendo chamada de PEC da desburocratização. A PEC, que simplifica exigências fiscais e tributárias para microempresas e empresas de pequeno porte, especialmente em municípios menores, está há mais de um mês esperando a conclusão de votação em segundo turno no plenário do Senado. Consideramos essa proposta de emenda constitucional muito importante para o Brasil, altera dispositivos importantes para dar agilidade, para agilizar princípios da administração pública, para agilizar o ambiente empreendedor no país. A proposta determina que uma lei complementar vai definir pequeno município e, com isso, facilitar as suas prestações de contas.
Além disso, o estado onde eles estão localizados vão assumir a cobrança e fiscalização dos tributos. Essa conceituação do que é pequeno município, ela é fundamental para que a gente possa evitar, por exemplo, um tratamento igual aos desiguais, porque isso, na verdade, é uma injustiça. E um dos pontos que a gente coloca aqui, que é um destaque importante, é que foi retirado exatamente a permissão de que empresas que tivessem problemas ou dívidas, não é, previdenciárias com a Seguridade Social, elas pudessem participar de licitação. Então isso realmente foi retirado, priorizando, digamos assim, aquelas empresas que são boas, não é, boas pagadoras, aquelas realmente que não estão endividadas. Essa é uma matéria que dialoga com os interesses do governo, que deseja o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento dos pequenos negócios, a geração do emprego, a geração de renda. Se aprovada pelos senadores, o texto da PEC seguirá para a análise da Câmara dos Deputados. O Brasil ainda enfrenta dificuldades para fornecer água potável e serviço de esgoto a grande parte da população. O Senado aprovou e enviou à Câmara dos Deputados projeto com novas regras para tornar o setor de saneamento mais competitivo e eficiente. Esse é o tema da reportagem especial de hoje, que também mostra a situação de Águas Lindas, cidade de Goiás próxima a Brasília, que tem buscado superar o atraso nessa área. Na nossa cidade já teve, no passado, até surto de meningite. Então, assim, a gente sabe que isso vem realmente de um não tratamento, de esgoto. A gente, enquanto município e governo federal, está investindo em torno de 100 milhões de reais na parte de saneamento. Hoje nós atendemos já diretamente, com o que já está ligado aqui à estação, em torno de 30% e 35% da nossa cidade. A gente saiu de uma condição que praticamente era zero de tratamento, de 2013 para cá, desde a emancipação da cidade, e a gente vai conseguir alcançar até o final do ano em torno de 85%. A falta de esgotamento sanitário adequado na cidade de Águas Lindas e no entorno do descoberto é uma fonte de preocupação para o manancial, para a fonte hídrica. Eu tenho que cuidar de toda a bacia hidrográfica responsável para que aquela água chegue de forma adequada em termos de quantidade e qualidade ao reservatório. Nós temos metade da população brasileira que não tem coleta de esgoto ainda. Menos da metade do esgoto produzido no Brasil vai para uma estação de tratamento. Portanto, a maior parte do esgoto vai para a natureza, como sai dos nossos banheiros. Então, isso explica a má qualidade dos rios, as doenças, principalmente doenças da infância, e explica a má qualidade de várias praias. Então, o Brasil vive no século XIX com relação ao saneamento, que é a infraestrutura mais elementar que um país tem que ter. O que a gente costuma dizer no setor de saneamento é que cada real investido em saneamento significam R$4 economizados no sistema de saúde, por doenças que estão relacionadas à contaminação por água ou esgoto que não estão sendo de modo adequado tratados. Na nossa agenda, prevista no nosso plano, esses indicadores seriam de 99% e 92% até 2033, respectivamente, para água e esgoto. Isso não significa que a gente não possa rever o nosso plano para encurtar
o cenário, né, de 2033 para 2030, desde que a gente veja de fato que nos próximos anos os níveis de investimentos estão aumentando. Nós temos, de um lado, os governadores, os prefeitos ainda pouco atentos a esse problema. Do outro lado, empresas operadoras muito ineficientes e com pouco poder de investimento. E, por outro lado, ainda o cidadão pouco mobilizado para esse tema. Então, nós precisamos agir em várias frentes, e inclusive na legislação. Em votação, os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em marco regulatório vão ser definidos muito claramente metas, objetivos. As agências reguladoras, além de controlar as tarifas, vão seguir essas metas e objetivos. E as empresas, sejam estaduais ou sejam privadas, vão ser obrigadas a cumprir essas metas sob o risco de perder os seus contratos. Fato é que, atualmente, as empresas estaduais não têm dinheiro para investir. E se tiver que ter investimento, e tem que ter, tem que vir do capital privado. E o capital privado não bota se não tiver segurança jurídica, se não tiver marco regulatório. O que atrasa o setor de saneamento é essa reserva de mercado das companhias públicas. Isso já não acontece mais no setor de energia, isso já não acontece mais no setor de telefonia, isso não acontece mais no setor de aeroportos, e no setor de saneamento a gente insiste nisso. Hoje nós temos cerca de 6% da prestação de serviço de saneamento é feita pelo mercado privado. Esse 6% de prestação privada já corresponde a 20% dos investimentos no setor. Todos os locais que se fala em privatização que melhorou, nós temos que perceber o que foi melhorado e para quem. E não é que eu seja contra, mas é importante se deixar registrado. As telefonias foram importantes, mas vejam onde é que eles investem, aonde tem gente para usar o serviço. Os municípios pequenos estão abandonados pelas grandes empresas telefônicas. Nós estabelecemos na regra que, quando for fazer uma licitação, você pode fazer a licitação do município maior, que é chamado de filé, juntamente com um bloco de municípios pequenos, que são chamados de osso. Isso não foi feito na época da privatização da telefonia. Nós estamos fazendo. A gente entende que da forma de bloco, os prefeitos podem ficar mais tranquilos com a segurança de que o serviço vai ser prestado, sem ser de forma individualizada, com uma conta que talvez não aumente para a sua população. A realidade virtual e a internet abriram as portas de um sem número de diversões para todas as idades. Na série sobre o futuro do trabalho, vamos conhecer um menino que faz sucesso personalizando bonecos de super-heróis. No futuro do trabalho sempre haverá lugar para o entretenimento. Já vai longe o tempo das histórias em quadrinhos, mas os super-heróis continuam bem vivos. Na criatividade de um youtuber de 12 anos, pais e filhos encontram neles um atrativo para desenvolver habilidades manuais e imaginação. Como todo super-herói mascarado, o nome dele deve ficar anônimo. Para evitar o bullying, escolheu ser chamado de Spider-Demente. Mesmo assim, ou por isso mesmo, aos 12 anos de idade, Spider-Demente já alcançou mais de 30 mil seguidores e 2,5 milhões de visualizações. Mas o sonho dele mesmo é trabalhar como dublador. Eu quero ser dublador porque eu sempre gostei de assistir filme dublado, né? E também porque eu sempre quis dar a minha voz pro personagem, né? Tem esses action figures que custam muito caro. Eu e meu pai, a gente transforma esses bonecos que custam tipo uns 30, 60 reais em alguns que podem custar quase 1.000. E aí galera, beleza? Spider-Demente na área. E hoje eu tô aqui para agradecer pelos 11 mil inscritos.
A receita é simples. Junto com o pai, Spider Demente reuniu criatividade e habilidades manuais para personalizar bonecos comprados em lojas com materiais simples, de baixo custo, fáceis de encontrar. Nas mensagens da página do YouTube, pais e filhos agradecem por terem encontrado uma oportunidade de passarem horas juntos numa atividade sadia, explorando o lado bom da internet. Você pode rever este e todos os vídeos da série sobre o futuro do trabalho no canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! O especial Cidadania dessa semana é sobre a justiça restaurativa. O Senado trabalha projetos que visam tentativas de acordo entre a vítima e o agressor, que deve reparar os danos causados pelo crime. A jornalista Fernanda Vidigal traz mais informações e te convida a ler a reportagem especial. As soluções da justiça comum nem sempre são suficientes para reparar os danos causados por um crime. Os processos demoram e só a prisão do culpado não conserta os estragos ou impede que ele volte a cometer crimes. O especial Cidadania vai mostrar que a justiça restaurativa tem outras formas de solucionar crimes e conflitos. Nesse modelo, a vítima e o infrator são incentivados a chegar a um acordo. O agressor deve reconhecer que errou e repor, ainda que parcialmente, os danos causados. O Senado já analisa um projeto de lei sobre o tema. O texto institui o Ato Nacional dos Direitos das Vítimas de Crimes, que inclui as práticas da justiça restaurativa. Leia a reportagem completa no especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.